Ô, Vitor, queria te jogar para um outro ponto, um outro aspecto aqui. A gente está com a imagem aqui um pouco aberta. Dá para ver, do lado direito da deputada, alguns correligionários dela, como Guilherme Boulos, que é do mesmo partido, pessoal. Esse que está mais à frente é Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Ali atrás está a Líria Petroni, entre outros parlamentares. Dava para ver Alice Portugal, do PCdoB. E aí, quem que apareceu do lado esquerdo da deputada, ao lado do vereador ali, a gente está vendo só o canto do ombro, Reginaldo Lopes, deputado do PT, que também tem essa mesma PEC. É claro que foi ali também um pouco marcar território, digamos assim, né, Irajá? Mas o que eu queria colocar, pedir a tua análise, é o quanto a esquerda que estava se vendo perdendo espaço no debate público sem conseguir encampar uma bandeira, seja lá o que aconteça com essa PEC, com essa discussão da jornada de trabalho, parece que conseguiu encontrar uma bandeira que faça eco, e isso é importante do ponto de vista político, porque a esquerda saiu num tamanho. Pontualmente, um ou outro partido pode ter aumentado o número de prefeituras, como o próprio PT, nestas eleições municipais, mas levou ali, ficou como terceira força abaixo do Centrão e abaixo do campo mais conservador ligado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Irajá. É exatamente isso, né, Yuri? A esquerda parece ter encontrado uma narrativa para bater de frente com esse comando, esse poderio dos militantes da direita nas redes sociais. Antes de qualquer coisa, muito boa tarde para você, Yuri, e para a Renata. Yuri, a gente viu essa fala, portanto, da deputada Erika Hilton, né, acompanhada de correligionários importantes ali, de aliados importantes, você bem citou Reginaldo Lopes e eu vi ali também ao lado o Rogério Correia, do PT. Ela aparentemente estava apontando, de fato, essas divergências em alguns posicionamentos em relação àquilo que pensa e propõe o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Mas, de fato, enquanto o governo Lula não se empenhar em analisar, de fato, essa proposta que ganhou as redes sociais, ganhou o debate público, a gente não vai ter uma resposta tão clara quanto a efetividade dessa proposta de emenda constitucional. Isso porque essa proposta ela carece de algumas análises, principalmente do ponto de vista econômico, em torno do impacto da adoção dessas medidas propostas pela deputada, como, por exemplo, um impacto inflacionário decorrente de um possível repasse dos preços, dos custos, por exemplo, de uma contratação de um novo funcionário para permitir que um funcionário já existente, né, já contratado, tire essas folgas, né, não trabalhe nesse esquema 6x1. Evidentemente tem uma perspectiva de que os salários baixem ou uma perspectiva de contratações via pessoa jurídica, né, a gente quebrar aquela convenção envolvendo a CLT, e por isso o governo Lula poderia, por exemplo, convocar os órgãos de governo, né, as autarquias que são ligadas ao governo, como, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, promover, por exemplo, um estudo por meio da Secretaria de Política Econômica, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, para entender o impacto e a viabilidade desse processo. E é claro, a gente está discutindo apenas a consolidação ali, a conquista de um número de assinaturas significativa e suficiente para que essa PEC seja analisada pelo Congresso Nacional. Porém, essa PEC carece de alguns números e alguns elementos ali necessários para que esse debate avance. E do ponto de vista político, Yuri, você comentava, sim, parece que a esquerda arranjou alguma narrativa para bater de frente com a direita nas redes sociais e, inclusive, há parlamentares da própria direita apoiando esse projeto. Isso vai ter que ser tratado pelo presidente Lula, o presidente Lula vai ter que se posicionar a respeito desse projeto, mas do ponto de vista prático, é necessário que o governo atue exatamente para oferecer elementos ali para que essa matéria ela seja discutida do ponto de vista técnico. Eu conversei ontem com o professor José Pastore, né, que é sociólogo e especialista em mercado de trabalho, e o que ele me disse foi o seguinte, que do ponto de vista político é muito difícil para qualquer parlamentar se posicionar de uma forma contrária a essa PEC, principalmente desse ponto de vista mais populista, de vender essa ideia de que essa PEC ela defende o trabalhador, ela é positiva para o trabalhador.
Porém, do ponto de vista político, vai ser complicado se aprovar essa proposta sem ter qualquer tipo de análise do impacto econômico que ela decorrente da aprovação dessa PEC, tanto de adaptações quanto, evidentemente, de uma leitura mais setorializada a respeito das realidades de cada setor ou, por exemplo, de atividade econômica específico, né? Porque existem particularidades, existem setores que vão ter uma capacidade maior de se adequar a essa proposta, se isso for constitucionalizado, e outros que vão ter um pouco mais de dificuldade.